Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciamos mais uma semana de estudos do mês de novembro, graças a Deus, né? Como vocês estão? Quem foi votar ontem com o pai ou com a mãe? Ontem foi dia de eleição, né? E coincidentemente, ó, no dia da proclamação da República, né, que a gente está estudando esse conteúdo. Olha só, galera, hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar aí o nosso último conteúdo do livro. Ê, que coisa boa, né? Sinal de que tá acabando. Como prometido, sexta-feira, no dia da correção não, né? No dia da explicação da nossa revisão de língua portuguesa, hoje nós vamos estudar uma classe gramatical, uma classe de palavras chamada interjeição, tá bom? Mas o que é interjeição? Interjeição é um grupo de palavras invariáveis. Todas as vezes que vocês ouvirem na língua portuguesa a palavra invariável, quer dizer que não é possível classificá-la de acordo com o gênero, masculino e feminino, nem de acordo com o plural, nem de acordo com o número, plural e singular, nem de acordo com o tempo verbal, passado, presente e futuro, tá? Então, ela não sofre esse tipo de modificações. Assim como as preposições, tá? Como as conjunções que a gente já estudou, os advérbios, também as interjeições são invariáveis, ok? Mas, professora Solange, o que é essa tal de interjeição? Interjeição é uma palavrinha utilizada para expressar sentimentos. Sentimento de dúvida, sentimento de susto, sentimento de alívio, tá? E como nós estudamos lá nos sinais de pontuação, qual é o sinal de pontuação que a gente utiliza todas as vezes que a gente vai expressar algo? Acertou quem falou esse sinal de pontuação aqui, ó, ponto de exclamação. Então, sempre após uma interjeição, a gente sempre vai ver o ponto de exclamação. Quando a gente vai ler uma história em quadrinhos, é muito comum nós nos depararmos com esse grupo de palavras chamado interjeição dentro dos balõezinhos, quando um personagem leva um susto, quando um personagem dá um grito, tá? E é por isso que eu trouxe aqui para iniciar a nossa videoaula, eu trouxe algumas interjeições dentro de alguns balõezinhos de fala, porque as interjeições estão diretamente relacionadas com a história em quadrinhos. Mas será que em um texto narrativo, né, quando a gente está contando aí uma história, será que aparecem interjeições? Sim, aparecem também as interjeições. Elas não estão presentes apenas nas histórias em quadrinhos, mas também nas narrações. Então aqui, olha só as interjeições que eu trouxe para vocês. Psiu, tomara. Ah, oh, oba, viva! Quem me dera. Opa, céus, meu Deus. Upa, firme. Ai, ui, show, fora e ufa. Então são algumas interjeições, tá? Não são todas, não. Agora, você vai abrir o seu livro de língua portuguesa na página 313 e a gente vai ver o que o seu livro traz sobre essa classe gramatical, tá bom? Leia. Esse bolo está uma delícia. Ai, ai, machuquei meu pé. Ah, como eu queria voltar a ser criança. As expressões em destaque acima recebem o nome de interjeição. Dentro desse retângulo, a gente tem a explicação do que é uma interjeição, né? Interjeição é uma palavra invariável, ou seja, que não varia de acordo com o tempo. Que tempo? Passado, presente, futuro.
não varia de acordo com o modo, ou seja, modo imperativo, subjuntivo, tá? Infinitivo. Não varia também de acordo com o número, plural e singular, ou de acordo com a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, tá? Então, a interjeição não é possível variar de acordo com essas classificações aqui. E o que elas exprimem? O que elas demonstram? Emoções, sensações e estados de espírito, ou seja, como é que a pessoa, o locutor, né, a pessoa que falou alguma interjeição está se sentindo. Pode exprimir prazer, deslumbramento, decepção. Pode indicar que se está querendo atrair a atenção do interlocutor, ou seja, atrair a atenção de quem está ouvindo, ou que a gente deseja silêncio, né? Às vezes a gente anda na rua e aí não sabe o nome da pessoa e aí fala assim, ó, psiu, né? A gente está querendo chamar a atenção da pessoa com quem a gente está falando, ou também quando a gente quer silêncio, né? Psiu. E aqui a gente tem um quadro de outras interjeições e locuções interjetivas. O que é isso, professora Solange? Locuções interjetivas são pedaços de frases que contêm interjeições. Alegria, interjeições que representam alegria. O, a, oba e viva. Dor, ai, ui, espanto, surpresa. O, a, i, opa, céus. Puxa, xi, gente, hein? Meu Deus. Uai, uau. Chamamento, olá, alô, o, oi, psiu, psite, ó. Saudação, adeus, ave, alô, bom dia, olá, salve. De medo, credo, cruzes, Jesus, ai. De desejo, tomara, oxalá, queira Deus, quem me dera. Pedido de silêncio, psiu, caluda, quieto, bico fechado, silêncio. Olha só, queira Deus é uma locução interjetiva, uma frase, né? Quem me dera também é uma locução interjetiva. Bom dia também. Bico fechado também. Interjeição de estímulo. Eia, avante, upa, firme, toca. De afugentamento, ou seja, de espantar alguém ou alguma coisa. Show, fora, rua, toca, passa, arreda. De aplauso, apoiado. Bis, bravo, ótimo e isso. De advertência, atenção, cuidado, devagar. Alívio, ufa, uf, safa. Cansaço, ufa. Quando a interjeição é expressa por mais de uma palavra, recebe o nome de locução interjetiva, ou seja, quando nós temos uma frase que contém uma interjeição, nós vamos chamá-las de locuções interjetivas, que são essas aqui que eu acabei destacando aqui no quadro para vocês diferenciarem a interjeição da locução interjetiva. Interjeição vai ser só uma palavra que vai expressar algumas dessas situações aqui, e locução interjetiva é quando nós temos uma frase que traz na sua escrita uma interjeição. E agora, na página 314, nós vamos aos exercícios. Forme frases usando as interjeições abaixo. Aqui vocês vão criar uma frase para cada uma das interjeições. As interjeições, essas aqui, podem estar no começo, no meio ou no final da frase, tá? E por favor, gente, não se esqueça do sinal de pontuação que sempre vai acompanhar a interjeição, que é o ponto de
exclamação. Mesmo se você colocar a interjeição no meio da sua frase, esse ponto de exclamação sempre deverá vir depois da interjeição. E aí você escreve a frase e finaliza com uma outra pontuação, tá? 2. Sublinhe as interjeições e escreva qual o sentimento que elas exprimem. Xiii, a professora já deixou sublinhado, olha. Atenção, ande devagar. Oh, que bom que você chegou. Xi, perdemos o jogo. Tomara que ele chegue logo. Ai, machuquei meu dedo. Então, como aqui a professora já deixou sublinhado as interjeições, na frente você vai explicar para mim vai escrever, na verdade, com uma palavra apenas, qual é o sentimento que essas interjeições estão expressando nessas frases. Como é que eu vou saber disso? Olha só, nesse quadrinho, olha. Essa parte que está em negrito, que é esse preto mais escuro, é o sentimento. E na frente a gente vai ter a interjeição. Então você vai ler a frase e de acordo com o que a frase está tentando transmitir, esse vai ser o sentimento transmitido, né, exprimido pela interjeição que já está destacada. Página 315. Como eu falei lá no início, as interjeições fazem parte das histórias em quadrinhos. Então aqui a gente tem uma história em quadrinhos que já está representada com os desenhos. E aí, dentro de cada quadrinho, você vai escrever para mim uma interjeição, ou seja, uma palavra que vai expressar o sentimento do personagem em destaque aqui, tá? Aqui a gente tem um menino escorregando na casca de banana, o menino que aparentemente está mostrando medo do tubarão, a menina que caiu por cima do braço e o elefante que está com medo do ratinho. Então, dentro dos quadradinhos, você vai escrever uma interjeição que combine com o desenho que está em destaque, tá? E não se esqueça do ponto de exclamação, por favor. 4. Complete as frases com uma interjeição adequada. Quanto tempo? Cansei. Me tirem daqui. Vamos à praça, que lindo dia. Aqui você vai iniciar cada uma das frases com uma interjeição de acordo com que essa frase, que é esse pedacinho aqui que já está escrito, está querendo transmitir, ou seja, de acordo com o sentimento que essa frase está querendo transmitir para o leitor, tá bom? Início de frase, letra maiúscula, terminou a interjeição, já tem um ponto de exclamação aqui, tá? Então não precisa colocar de novo. Página 316, leia o texto e faça o que se pede. O Dia das Crianças inesquecível. Esse texto é da Elisa Santos. O Dia das Crianças era sempre uma festa para a criançada da cidadezinha de Clanges. Todo ano os moradores montavam brinquedos, barraquinhas com doces, preparavam competições. Era tudo muito divertido. Mas naquele ano conseguiram se superar. Inspirados nos contos de fadas, construíram uma casa de doces onde as crianças podiam entrar, uma de cada vez, e saborear as guloseimas. O primeiro a chegar foi Otávio. Curioso que só ele abriu a porta. Olá, olá! Não viu ninguém. Começou a comer e a se lambuzar, quando de repente surgiu a organizadora da casa vestida de fada. Ai! O menino assustou-se, mas logo viu que se tratava de uma bondosa senhora. O segundo foi Eloy, que abriu a porta sem perguntar nada. E quando viu, uau! Gritou maravilhado. Sofia já não podia conter-se de tanta vontade de entrar na casa. Tomara que chegue logo a minha vez. Uma a uma, as crianças foram chegando e achando aquele dia o mais especial de todos. E os moradores da cidade com sensação de dever cumprido. Circule no texto as interjeições. Novamente a professora deixou circular. Ai, meu Deus. B. Classifique cada uma das interjeições que você circulou. Então, aqui na primeira linha, você vai escrever a primeira interjeição. Olá. Como tem dois aqui, né? Não precisa repetir, só escreve um, tá? Olá. O que essa interjeição está querendo transmitir para a pessoa que está lendo? Qual é o sentimento? Olha onde que você vai encontrar aqui os sentimentos, ó. Olá, já encontramos. Então, na frente do olá, você vai escrever o quê? Saudação, tá?
Então, o que que você vai fazer? Você transcreve aqui a interjeição que está circulada no texto, cada uma em uma linha, e na frente você vai escrever para mim qual é o sentimento que essa interjeição está querendo transmitir. Você vai pesquisar lá atrás naquela tabelinha do seu livro. Aqui na página 317, nós temos o nosso último conteúdo de ortografia, ou seja, escrita correta das palavras, tá? Hoje a gente vai conhecer a diferença entre traz com Z, traz com S e acento agudo e atrás. Atrás do trio elétrico. Esse aqui é um pedacinho de uma música do Caetano Veloso. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Quem já botou para rachar aprendeu o que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é do lado de lá. É comum a troca das palavras traz com Z e traz com S e acento na linguagem escrita, pois na falada não há uma maneira exata de distingui-las. Para não confundi-las, é necessário saber de algumas informações. Veja, o termo traz, né, com acento agudo e S, tem o mesmo significado de atrás, detrás. Tem função de advérbio de lugar, vem sempre acompanhado de uma preposição, formando com esta uma locução adverbial. Exemplo: qual é a intenção por trás do seu gesto? Qual que é a preposição que está aqui, ó? Por. E a preposição serve para quê? Para dar sentido às frases, às orações. Então, quando a gente utiliza traz com S e acento agudo, esse traz indica um lugar. Se ele indica um lugar, ele vai ser classificado de advérbio de lugar. Já o termo traz com Z tem o mesmo significado de conduzir, transpor, forma conjugada do verbo trazer. Exemplo: ele traz notícias boas para nós. Então, olha só. Traz com Z vem do verbo trazer, tá? Ele traz as notícias, tá? Os alunos trazem as atividades, a professora traz o caderno, tá? Traz com S e acento agudo significa lugar, ou seja, atrás ou detrás. Então, traz com Z é um advérbio. Traz com S é um... Ai, gente, é um advérbio. Traz com S... Nossa, quase que não sai. Olha só, agora a gente vai ver o atrás. Esse atrás tem um sentido de lugar. Então, traz e atrás fazem parte do mesmo grupo de palavras, ou seja, elas têm o mesmo sentido. Olha, traz e atrás, que vem de detrás, tá? Representa lugar. E traz com Z vem de trazer, representa um verbo. Vamos para os exercícios, página 318. Nas frases a seguir, há erros no emprego de traz, atrás e traz. Reescreva as frases empregando as formas corretamente. Então, em todas essas 4 frases, o uso de traz, atrás e traz está errado. O que você vai fazer? Leia a frase, reescreva a frase, trocando o traz com S e o traz com Z. Ninguém traz para casa o que pertence aos parques. Traz com S significa lugar, né? Atrás, então tá errado. Se eu estou dizendo que ninguém traz alguma coisa para casa, né? Então vem do verbo trazer. Então, esse traz aqui, olha, na hora que eu for reescrever a minha frase, vai tirar o acento e eu vou acrescentar o Z. Entendeu como é que você vai falar Z? O noticiário não traz boas notícias sobre a greve. Não vá atrás de fofocas. Por trás desta tristeza há uma esperança. Então, o que você tem que lembrar aqui, ó?
Qual é o significado de cada uma? Traz vem de lugar, né, de detrás. Atrás vem de ir ao encontro de alguma coisa. E traz com Z vem de trazer. 2. Escreva uma frase com as expressões por trás de e atrás de. Uma frase para cada uma dessas expressões. Essas expressões não precisam estar no início da frase. Podem estar no início ou no meio da frase. Continuando os nossos exercícios, né? Página 319. Complete as frases usando traz com Z, que vem do verbo trazer, né? Trazer alguma coisa. E atrás, que significa um lugar, né? Atrás do João senta a Maria. Então, aqui você tem 4 frases nas quais você vai completar com uma dessas palavras. Ela trabalha do balcão. Diego foi embora de mim. Ele, dentro de si, um grande coração. Eduarda, sempre muitos livros e cadernos. 4. Ordene as frases, incluindo as palavras traz e atrás. Você tem aqui 4 grupos de palavras. Essas palavras estão completamente fora de ordem. Então, você vai ter que organizá-las, colocando na ordem certinha. E aí, você vai ter que acrescentar as palavras traz com Z ou atrás, para poder dar sentido à frase, tá? Por exemplo, onde começa com letra maiúscula, no início da frase, né? O carro bateu, depois de bateu. A gente tem que colocar atrás ou atrás do ônibus, tá bom? Foto, boas, lembranças. Mamãe, sorvete, Deminha, trabalha, ela, casa. 5. Assinale a alternativa com a sequência correta das palavras. Traz, atrás e atrás. Você tem aqui 4 frases. Cada quadradinho desse representa que você deveria completar a frase com traz, traz com Z ou atrás. Por exemplo, a primeira frase. Papai traz, atrás ou traz boas notícias para nosso lanche. E aí, aqui você tem as opções, ó. Esse traz com Z seria aqui, esse outro traz com Z seria na frase B, e esse atrás seria aqui na frase C. Então, o que você vai fazer? Olha só, aqui, ó. É nessa sequência aqui, gente, desculpa, ó, errei, desculpinha. É aqui, ó, na vertical. Esse traz com Z seria da frase A, atrás da frase B, traz com Z da frase C e outro traz da frase D. E aí aqui a gente tem uma outra sequência e aqui também temos uma outra sequência. Qual é a sequência correta? É a sequência A, que você tem aqui, que completa cada uma das frases? É a sequência B, que você tem aqui, que completa cada uma das frases? Ou é a frase C? Então, você vai marcar um X. Se for a, você vai marcar o X aqui embaixo, né? Nesse quadradinho embaixo da letra A. Se for a alternativa B, você marca o X aqui. E se for a alternativa C, você marca o X aqui, tá bom? Lá na página 320, a gente tem a nossa última proposta de produção textual do seu livro de língua portuguesa. Ei! A história Bumba Meu Boi, aquela história lá no início, lembra do capítulo? Aconteceu no tempo da escravidão. Trazendo esse fato para a nossa realidade, sabemos que, apesar de terem se passado mais de 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, as pessoas afrodescendentes ainda sofrem com preconceito racial. Reflita um pouco sobre esse assunto. O que é preconceito racial? Como se sentem as pessoas que sofrem preconceito racial? Somos uma mistura de raças. Você sabe quais são as origens dos seus antepassados? Você conhece alguém que já sofreu esse tipo de preconceito?
Agora, com base na sua reflexão, elabore um texto escrevendo sua opinião sobre preconceito racial. Esse texto, Bumba Meu Boi, é o texto que inicia esse capítulo do nosso livro. É aquele texto que tinha uma escrava grávida, estava com vontade de comer língua de boi, e o marido dela foi lá e matou o boi, deu uma confusão danada. Lembra desse texto? Então, ele traz pra gente uma história sobre uma família que era escravizada no Brasil, né? E aí, apesar da libertação dos escravos ter ocorrido há mais de 100 anos, né? A gente estudou semana passada um conteúdo em história sobre a libertação dos escravos, que aconteceu lá no finalzinho do período imperial aqui no Brasil. Quem foi que libertou os escravos? A filha de Dom Pedro II, Princesa Isabel. Em que ano? 13 de maio de 1888. Né? O Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos. Isso é um fato muito triste, né, para nossa história. Então, você vai juntar todas as informações, todo o conhecimento que você tem sobre preconceito racial. A gente já teve até uma videoaula sobre isso, né? Até um tempinho atrás aí, mas a gente já teve uma videoaula sobre preconceito racial. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar, vai refletir sobre essas 4 frases que a proposta traz para vocês. Olha, nós temos 4 pontinhos. Cada um desses pontinhos é uma frase que você vai ter que refletir, vai ter que pensar. E aí, você vai criar nesse espaço todo um texto argumentativo, descritivo, argumentativo. Lembra o que é isso? Não! Ah, meu pai! Olha só. Texto descritivo é quando a gente está expondo, falando, explicando sobre um determinado assunto. E ele vai ser, ao mesmo tempo, argumentativo, porque a gente vai escrever ali a nossa posição, a nossa opinião sobre aquele assunto que nós estamos escrevendo, tá? Então você não vai escrever uma historinha, criar uma narração com personagem, com cenários, né? Com os acontecimentos. Não, você não vai criar uma historinha. Você vai pensar sobre esse assunto, que é o preconceito racial, e aí você vai falar sobre como as pessoas hoje se sentem, as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Vai falar também o que, se você conhece a história dos seus antepassados. Quem são seus antepassados? Pai, mãe, avô, bisavô, né, tetravô. Qual era a origem deles? Eles eram pessoas descendentes de pessoas que foram escravizadas, né? Eles eram e o que você acha disso? E aí, no finalzinho, você conta para mim se você já viu ou conhece alguém, ou se você mesmo já passou por um momento de discriminação racial, de preconceito racial. Então, você pode começar o seu texto no primeiro parágrafo. Primeiro, vamos elaborar aqui o esqueleto do nosso texto, né? O corpo do nosso texto. Primeiro, vai colocar o título, né? Depois, no primeiro parágrafo, você pode contar um pouquinho da história da libertação dos escravos, mas bem pouquinho mesmo. Isso tudo em no máximo 5 linhas. Depois que você contou um pouco da história, a gente chama isso de abordagem histórica, né? Depois que você contou um pouquinho da história da libertação dos escravos, aí você vai falar sobre como é hoje o preconceito racial no nosso país, na sua cidade, tá? O que você sabe disso? O que é o preconceito racial? Como que as pessoas se sentem? Qual é a sua opinião sobre o preconceito racial? Isso tudo aí no segundo parágrafo de desenvolvimento. Mais aí 5 linhas. Ainda no nosso desenvolvimento do texto, você pode falar para mim se você conhece ou não a história dos seus antepassados. Seria legal que você fizesse aí uma pesquisa com a sua família, né? Seria bem bacana. Se você não conhece a história dos antepassados da sua família, então você vai contar para mim qual é a sua opinião
sobre esse tipo de preconceito. E aí você finaliza, né? Você vai lá na conclusão do seu texto, da sua redação, e aí você vai contar para mim se você já viu, ou se você já presenciou alguma cena de preconceito racial, entendeu? Então a gente já montou o esqueleto do seu texto, falamos do parágrafo, o que você vai colocar na introdução, conversamos sobre os 2 parágrafos de desenvolvimento e sobre o parágrafo de conclusão, tá? Se você quiser fazer um rascunho, seria muito positivo, muito interessante que você fizesse o seu rascunho. Onde que você vai fazer o rascunho? Lá no seu caderno de produção textual, tá? Você pode fazer o seu texto lá e aí depois que você escreveu, né, rascunhou, fez as correções, aí você volta aqui e passa o seu texto a limpo na página 320. Ah, professora, mas aí eu vou escrever o texto 2 vezes? Não, gente. Quando a gente faz um rascunho e logo em seguida a gente passa esse texto a limpo, a gente corta muitas coisas, a gente acaba enxugando mais o nosso texto. A gente tem a possibilidade de trocar algumas palavras por seus sinônimos, para o texto ficar mais claro, mais objetivo para a pessoa que vai ler, tá? Então, capricha aí nesse texto, tá bom? Não se esqueça, não é uma narração, tá? É um texto argumentativo, beleza? Então, galera, terminamos o livro de português. Ê, coisa boa! Agora a gente vai para nossa videoaula de história. Já volto, galera.